E aí, já foi infectado pelo medo? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e estamos diante de um quadro de pandemia global. Não sei qual é o seu nível de conhecimento sobre doenças infecto-contagiosas, mas o fato é que o mundo todo está bastante preocupado diante de um quadro grave relativo à saúde pública global em função desta pandemia, mas as consequências mais graves, pelo menos até esse momento, não são ainda em termos de perdas de vidas humanas, mas sim de implicações em termos de mercado mesmo, de economia, de funcionamento das coisas, partindo lá da China e, de alguma maneira, impactando o mundo todo. A gente tem uma situação bem complicada na Itália nesse momento, e com uma previsão de que a Europa toda, os Estados Unidos, a América do Sul e o mundo todo, mais cedo ou mais tarde, se verá diante de uma situação bastante complicada, que tem que ver com algumas das coisas assim mais importantes para as pessoas, que é o dinheiro e a morte. São duas coisas assim muito importantes. Claro, dentro do prisma da morte, toda a ideia do sofrimento, inclusive de você mesmo poder morrer, ou pessoas que você ama poderem morrer, numa situação como essa, e além de tudo afetando as questões realmente de renda, de dinheiro, de sobrevivência, de ter ou não ter o sustento, o que comer, e como é que vai ficar a produção de tudo, como é que vai ficar o transporte de tudo, como é que vai ficar o consumo de tudo, como é que vai ficar o dinheiro de cada um e de todo mundo. E todas essas questões estão criando uma doença infecto-contagiosa, que não é exatamente a pandemia em si, mas esse contexto assim de medo, né? O medo é um sentimento bastante natural e normal num momento como esse e em muitos outros momentos e contextos, segundo os quais o medo inclusive auxilia na própria sobrevivência das pessoas que, caso não tivessem medo, poderiam se arriscar e colocar suas vidas em risco em inúmeros contextos desnecessários, inclusive se machucar ou mesmo vir a morrer em função desses riscos assumidos por pessoas que não têm medo, né? Então o medo é uma característica muito intrínseca da experiência humana, que também tem que ver com o medo do sofrimento, da dor, da morte, e tudo isso nesse momento então se une para de alguma forma fazer a gente refletir à luz daquilo que é importante para cada um de nós. E dentro da minha esfera de existência, em relação a todos esses temas, para mim é importante refletir a partir da palavra de Deus em função destas questões de uma forma geral. Então eu preparei assim algo que meditando particularmente, refleti como vindo do Espírito Santo, da palavra de Deus para mim, e nada mais natural e normal do que dividir um pouco desses pensamentos, desses sentimentos, dessas impressões espirituais com vocês que quiserem me ouvir. Então o meu objetivo aqui é refletir brevemente a respeito da infecção, do medo, da morte, do problema financeiro, da vida e de tudo mais, à luz de dois textos da palavra de Deus. E o primeiro deles é Lucas capítulo 21, do verso 7 até o verso 19. Essa é a versão lucana do sermão escatológico de Jesus, cujo paralelo lá no livro de Mateus é o capítulo 24. Também tem aí o seu paralelo no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. E a palavra de Deus diz assim, Lucas 21, a partir do verso 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis,
porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Contudo, não se perderá um só fio da cabeça, aliás, um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A minha ideia aqui não é fazer exposição do texto, não é fazer um sermão, mas a minha ideia aqui é destacar alguns sentimentos, alguns termos, algumas perspectivas que Jesus aqui ensinou e que, de alguma forma, podem ser aplicados e entendidos no contexto atual da pandemia, do medo, da infecção, tá bom? Naturalmente, eu não quero dizer que o texto foi escrito com esta intenção específica de servir a este tempo específico, como quem profetiza o fim do mundo, mas o fato é que é interessante perceber algumas questões, né, linguísticas, conceituais, sociais, históricas, que de alguma forma, né, convergem no tempo em que a gente vive e naturalmente ainda vão amadurecer um pouco até que de fato a gente ganhe a nossa alma ao final da nossa perseverança, que naturalmente ainda não chegou ao fim, pelo menos não enquanto eu gravo esse vídeo, né? E é interessante que a gente ainda está neste mundo, nesse mundo marcado por algumas coisas bem pesadas. E a primeira dessas coisas pesadas que marcam o mundo é o engano, né? É muito difícil saber em quem acreditar, né? Você vai acreditar que essa é uma pandemia normal, natural, ou ela é fabricada lá nos laboratórios ou lá na teoria das conspirações por aí? Em quem confiar, em quem crer? Naturalmente aqui o engano a que Cristo se refere tem que ver mais com o engano religioso a respeito de si mesmo, pessoas querendo se colocar no lugar de Cristo, mas o engano se multiplica nas questões políticas, sociais, né, da existência do mundo. A gente vive inclusive um momento onde se fala muito em fake news e em quem acreditar e em quem confiar. Então acho que o primeiro ponto aqui do engano é um ponto que já ressoa muito no momento, né? É difícil saber em quem crer. Inclusive já faço uma reflexão e um desafio prático, né? Se hoje surgissem notícias globais dizendo que foi encontrada a vacina para esse problema, você tomaria? Sim, não e por quê, né? E muitas pessoas tomariam, muitas não tomariam, e cada qual daria as suas razões, né? E a principal delas, na diferença entre quem tomaria essa vacina e não, é justamente o possível engano por detrás da vacina, né? Existem pessoas querendo disseminar a morte e matar pessoas através da vacina, ou realmente a vacina é aí o resultado de um processo de conhecimento que de fato vai resolver o problema. Interessante a perspectiva, e não tenho também pretensões de responder todos os possíveis cenários em cada possível realidade de cada pessoa que está assistindo o vídeo, mas é interessante que cada qual pense. Uma outra coisa interessante desse texto é que ele fala de rumores, né, ou de ouvir falar, ou dessa coisa inclusive, né, que a gente pode chamar de midiática e jornalística, de mensagens relativas a guerras, revoluções, levantando-se reino contra reino, né? Uma questão política pesada, bem interessante. Inclusive, né,
por detrás da questão como um todo está ali um monte de suspeitas relativas à China, né? Em relação tanto ao uso do vírus como uma arma, de fato, caso isso seja algo humanamente construído, direcionado para que de fato assim seja, e criar o caos e derrubar os mercados, e aí eles que têm o caixa e o dinheiro vêm comprando tudo, como que é e como que não é, né? Inclusive contexto, né, de nação contra nação, né? Estamos falando de uma guerra biológica, estamos falando de uma guerra química, como que é ou como que não é, né? Existem reinos se levantando contra reinos. Interessante a gente parar para pensar. Depois disso, desse universo político, ele vai falar um pouco mais do universo natural, né? Então haverá terremotos, epidemias e fome, coisas espantosas e grandes sinais no céu, né? Inclusive, interessante o conceito aqui de epidemia, né? Naturalmente também não tenho a pretensão de que o texto se refira a esta epidemia específica, mas naturalmente se ouviríamos falar de epidemias, uma epidemia como essa está incluído, né, na ideia geral, né? Obviamente também o mundo já passou por epidemias muito pesadas, né? Provavelmente aí a peste bubônica, a peste negra, uma das mais marcantes na história humana. Inclusive no passado recente a gente teve o problema da H1N1, mais ou menos semelhante aí ao problema atual. Esse problema atual também, que tem a perspectiva mais pesada dessa implicação econômica dentro de um momento frágil de economia global, pelo menos é o que se demonstra, né? E as implicações que isso ainda pode ter, ainda pode chegar bastante longe, né? A gente vê os mercados derretendo, não sei quem de vocês acompanha as realidades dos mercados financeiros, as bolsas de valores. Eu, como trabalho diretamente com o mercado financeiro, em especial com criptomoeda, a gente vive esse dia a dia do mercado, a gente vê assim um contexto de perplexidade, de pânico, de incerteza, de medo, de governo americano dizendo que vai injetar 1,5 bilhão de dólares aí para tentar conter as perdas e os problemas para não quebrar o mundo inteiro hoje, né? Nesse exato momento, né? Nesse dia que é um dia histórico aí, né? 12 de março de 2020, né? Interessante a questão como um todo. E aí, logo depois disso, ele fala de que a gente, de alguma forma, antes de ver essas coisas na história, né, da perspectiva ali de quando Jesus estava falando com os discípulos, a gente veria uma grande perseguição religiosa, né? Que inclusive é pesada, né? Que também, em certo sentido, ocorreu já na história, né? As perseguições romanas, as próprias perseguições depois católicas, e cruzadas, Inquisição e um monte de coisa, cumpre em muita medida esse tipo de coisa aqui. E aí o que acontece, né? O final dessa jornada aqui é um problema que atinge o indivíduo, né, que vai ser agora denunciado pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pelo familiar, não sei o quê, e vai ser preso, e vai ser morto, e será odiado de todos, né, aquele que for cristão verdadeiro e tudo mais. E Jesus no meio assim desse caos, né, esse caos global que atinge a pessoa, que passa por engano, terremoto, epidemia, fome, falta de dinheiro, perseguição religiosa, ódio, prisão e tal. E aí Jesus diz, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Né? No meu caso, eu vou dar menos trabalho para Jesus do que alguns de vocês que estão assistindo. Mas é interessante isso, né? A gente vai viver um baita de um caos social, político, econômico, militar, de saúde, de religião, e de família, e de treta, e de prisão, e morte, e etc. Mas não vamos perder um fio de cabelo, né? E desde que, naturalmente, a gente cumpra uma condição, né? Na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, né? E aí a gente poderia dizer de perseverança em crer, perseverança em obedecer, perseverança em se arrepender quando não obedece, perseverança em estudar, perseverança em pregar, perseverança em lutar
depois de perder o emprego, depois de perder a família, depois de perder a saúde, depois de que as coisas não aconteçam da forma como a gente gostaria que acontecesse, e ainda assim perseverar em perdoar, em amar, em se arrepender do mal e fazer o bem, essa coisa toda do cristianismo, né? Que não nos chama para uma vida fácil, mas nos chama para uma vida significativa, né? Se a gente conseguir não ser infectado, dominado, paralisado pelo medo e se tornar egoísta e maldoso e pensar só na gente, em quem a gente se importa imediatamente, aquele contexto meio pagão, né? Se você ama quem te ama, que grande coisa você faz? Ame o inimigo, o outro e tudo mais, e tudo isso é muito desafiador, é muito radical, é muito amplo, é muito profundo. E nesses contextos de medo, a gente reavalia 1.000.000 de coisas na nossa vida, ou se não reavalia, deveria reavaliar, para perceber o que realmente importa, né? Será que estamos diante da perda das pessoas que a gente ama? A minha mãe pode morrer no contexto dessa doença, eu posso morrer, minha esposa pode morrer, o meu filho pode morrer, os meus amigos podem morrer, o meu chefe pode morrer, eu posso perder o emprego, sei lá, enfim, o cara que produz a comida que eu como pode morrer e eu ficar sem ter o que comer, daqui a pouco, né? O que acontece na minha vida, né? E a gente, muitas vezes, nesse contexto como um todo, a gente é infectado pelo medo. O medo da doença, o medo do sofrimento, o medo da falta de dinheiro, o medo do caos social. E eu não vou minimizar as coisas e pintar que você deve ser um super-homem e não ter medo. Eu acho que o medo é uma reação natural, ainda que a ousadia da fé, a confiança de que quem guia a história é maior do que tudo isso, é absolutamente recomendada, né? Não se perderá um fio de cabelo da nossa cabeça se a gente de fato é discípulo de Cristo, apesar dos nossos defeitos, erros, pecados, problemas que não são poucos e que inclusive contextualizam um pouco do nosso medo, né? Imagine que nós estivéssemos vivendo vidas assim perfeitinhas, né? Perfeito amor, perfeita paz, segurança financeira, familiar, boa saúde e tudo mais. Ainda assim, nós teríamos medo numa situação como essa. Agora, a maioria da vida, aliás, a vida da maioria das pessoas, inclusive da maioria de vocês que estão assistindo o vídeo, não é perfeitinha, pelo contrário, às vezes já não está com a saúde muito boa, já não está com a finança muito boa, já não está com a família muito boa, já não está com a saúde mental muito boa, já não está, sabe, não está fiel, não está legal, tá caindo em pecado, está tendo problema com milhões de problemas com os quais as pessoas têm problemas, né? Aí o coração está machucado, e a mente está machucada, e o caráter está machucado, e a avalanche de problemas do mundo se avoluma, e o medo é uma reação natural. Mas a gente só pode contrapor esse medo de verdade, sem hipocrisia, sem morrer de medo por dentro, mas ter que passar uma imagem de que por fora que a gente está confiante, se a gente entender a experiência de Jesus. Jesus, que é a pessoa que está pregando isso aqui, que a gente está lendo e tudo mais, é aquele que enfrentou a tortura brutal até ser moído e morrer. E 3 dias depois estava vivo e está vivo para sempre. Se hoje Jesus descer ao mundo e for infectado com qualquer epidemia, pandemia e etc e tal, isso não vai ter nenhum efeito sobre ele. Por quê? Porque ele já venceu a morte, ele é imortal. Inclusive é porque ele venceu que a gente pode ter confiança, que a gente pode crer, que a gente pode, de alguma forma, manter a ousadia da fé no meio da situação. E quando Paulo entendeu isso, eu queria terminar lendo Filipenses capítulo 1, ele compreendeu um pouco assim da experiência do sofrimento, da vida cristã e tudo mais, em contextos pesados também, né? Paulo passou por zilhões de problemas na sua vida e no seu ministério, e em uma das cartas da prisão, que é a carta aos Filipenses, ele reflete um pouco sobre esse sofrimento dele, inclusive com uma perspectiva assim, de morte, né, de que esse sofrimento vai redundar em breve em morte, eu vou morrer. É como se Paulo tivesse aqui infectado
pela pandemia e daqui a pouco vai morrer. E aí ele senta para escrever. Né? É óbvio que essa aplicação é uma aplicação livre. Né? O que Paulo está dizendo aqui não é de um problema, né, exatamente do qual eu estou aqui dizendo. Mas imagine que é algo análogo a isso. Paulo agora pega o diagnóstico, estou infectado com um vírus que mata aqueles que pegam ele, e eu agora vou escrever. Eu vou escrever aqui lamentando o que está acontecendo, ou o que eu vou passar para as pessoas nessa experiência que estou tendo. E ele escreve assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Paulo está preso, e ele vê essa situação ruim, inclusive contribuindo para a pregação do Evangelho. Claro, o contexto dele é muito diferente desse que eu estou pintando aqui, em relação ao infectado pela pandemia que logo vai morrer. Entretanto, o que acontece? Imagine o seguinte, imagine que o nosso mundo está infectado e logo vai morrer, e agora isso também está contribuindo para que eu venha aqui gravar esse vídeo e falar do Evangelho, e talvez esse vídeo vai ser veículo de uma reflexão, de um arrependimento, de uma fé, de uma confiança que conduz aquele que se arrepende, aquele que crê, aquele que confia à salvação, né? Então, mesmo as situações ruins, elas acabam contribuindo para o bem, né? E aquilo que acontece de mal para mim, ou para você, ou para Paulo, também contribui para o bem, e às vezes é nisso que uma infecção melhor se espalha, que é a infecção da mensagem do Evangelho, né? Que já não é a infecção da morte, é a infecção da vida, né? Não é o espalhar de um problema que conduz à morte, é o espalhar de uma mensagem que conduz à vida, né? E a vida é verdadeira, a vida é eterna e tudo mais. E aí, Paulo, na sequência do texto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, a partir do verso 19 do capítulo 1. Estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, não sei o que vou escolher. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Mais necessário. E convencido disso, estou certo de ficarei e permanecerei com todos, para o vosso progresso e aumento na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo estava refletindo naturalmente no contexto dele, já está mais velho, está preso, talvez está doente, está se vendo diante de uma possível condenação, de uma possível morte. Inclusive, talvez lá na prisão de Filipos, estava lá infectado todo tipo de doença. E com certeza muitos presos foram mortos em contextos de doenças, né? As prisões, especialmente numa época antiga, eram extremamente insalubres, né? Extremamente pesadas. Paulo convivia com a perspectiva de que ele poderia morrer a qualquer momento. E é interessante isso, né? Paulo estava infectado pelo medo? E veja que, na verdade, não. Ou pelo menos assim, não no sentido mais profundo da coisa. Talvez Paulo, como qualquer um de nós, não gostaria de sofrer e morrer. Mas ele olhava além, né? E ele dizia que Jesus seria engrandecido na vida dele, ele vivendo ou ele morrendo. E isso é uma coisa que tira um pouco do nosso medo. Olha, se eu viver, tá tudo bem. Se eu morrer, tá tudo bem. O que importa é que Jesus que morreu já está vivo, e porque ele está vivo eu vou viver também. Então, na verdade, não tem tanto o que temer, né? Na verdade, o que a gente tem que temer
não é exatamente o sofrimento, a falta de dinheiro, ou mesmo a morte. O que a gente tem que temer é o pecado do qual a gente não se arrepende, ou ao qual a gente se agarra, é o nosso egoísmo, que inclusive contextualiza o nosso medo, o nosso apego ao nosso dinheiro, à nossa vida, as coisas aqui e agora. E Paulo tinha uma outra percepção, uma outra perspectiva. Para ele, viver é Cristo e morrer é uma coisa horrível? Não, morrer é lucro. Inclusive, uma coisa interessante, né? Eu pensando de mim mesmo, né? Se eu pegasse aí o problema, né? Em mim mesmo, em uma semana eu estivesse morto. Será que isso seria ruim? Eu não tenho vontade de me precipitar em direção à morte, me suicidar, ou coisas nessa direção. Mas não acho que seria ruim morrer. E não porque eu queira morrer, mas porque eu entendo que porque Cristo morreu e ressuscitou, eu vou ressuscitar. Então, se eu morrer e descansar daquilo tudo que vai ser problema nesse mundo nos próximos 20, 30, 40, 50, 60 anos, se eu ainda estiver vivo e Jesus não retornar, não é uma perspectiva ruim descansar disso essa semana, entende? Então, é morrer e estar com Cristo. Claro, a gente não vai entrar em polêmicas ou discussões da linguagem de Paulo relativa aí às percepções que algumas pessoas têm de imortalidade da alma. Eu morro, saio do meu corpo, vejo lá os médicos desesperados porque eu morri, aí vou dar uma passeada não sei aonde, seja lá no purgatório, lá no inferno, lá no céu. Não é a minha crença, não é a crença que eu entendo. Eu entendo que quando a gente morre, a gente dorme até que Cristo nos ressuscite para a vida eterna ou para a segunda morte. E aí são discussões doutrinárias que não é o caso de entrar aqui nesse momento. Mas é interessante, inclusive, ele pensar, né, que morrer nessa perspectiva de estar com Cristo na ressurreição e na vida eterna, é incomparavelmente melhor a qualquer coisa nesse mundo. Mas ele, inclusive, acreditava que ele ia ficar um pouquinho mais no mundo. Por quê? Porque ele tinha que ajudar ainda algumas pessoas. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente não quer morrer simplesmente porque a gente acha que a morte é muito sofrida, então eu não quero morrer para não sofrer. A gente está não querendo morrer por nós mesmos, né, para nos poupar a nós mesmos do sofrimento. Mas não é esse bem o ponto do cristão, né? O Paulo diz o contrário, eu vou ficar aqui porque isso é melhor para vocês. Mesmo que, por exemplo, se eu tomar um tiro na cabeça ou eu morrer de uma doença aqui e agora, depois que eu morrer, todo o sofrimento acabou. Então, ufa, eu descansei. Agora, se eu continuar vivendo, pregando, escrevendo e ensinando as pessoas, eu vou continuar tendo fome, eu vou continuar sentindo dor, eu vou continuar sendo decepcionado por pessoas e situações e coisas. E ter um monte de sofrimento. E no fim também vai ter o sofrimento da morte, do qual não vai escapar se a gente não estiver vivo quando Jesus voltar. Então não seria melhor logo morrer? Em tese até seria, mas também, às vezes para fazer bem aos outros, também é bom que a gente ainda fique, isso seja o que Deus quiser. E quando a gente entende dessa forma, o medo perde um pouco da força. Não quer dizer que a gente se torna super-homem, não quer dizer que a gente não tem medo de nada em absoluto, mas quer dizer que a gente entende que Deus está no controle da história e da nossa vida, e não importa o problema que acontecer, se estamos em Cristo, estamos em paz, né? Como diz aquele belíssimo hino do Lineu Soares, pode cair o mundo, estou em paz, né? Então eu espero que você esteja em paz, a despeito de qualquer grau de medo e preocupação que você possa estar passando em função de dinheiro, de saúde, de morte, de problema familiar e do que quer que seja, e que na confiança no que Cristo realizou na sua morte e ressurreição, você possa descansar e superar a mentalidade simplesmente do sofrimento, da morte, do aqui e agora. Porque a vida é um pouquinho mais do que isso, tá bom? Deus abençoe e esteja com todos. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.